Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ateísmo em PT, todas as coisas do ateísmo em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje temos notícias e vamos ter uma secção de conversa de treta e pelos vistos temos já quem esteja a tentar lutar pelo lugar do Padre Anselmo Borges aqui no Ateísmo em PT, sobre aquele que consegue gerar mais disparates por linha de texto escrito. Depois também vamos acabar com os nossos comentários, onde temos com uma sugestão e vamos apresentá-la a seguir. Mas para já, as notícias. Muito bem, e vou começar com um desenvolvimento muito interessante e neste caso vou apresentar-vos um estudo que foi publicado agora há bem pouco tempo, como podem ver, pela St. Mary's University em Twickenham, isto em Londres. O estudo chama-se Europe's Young Adult and Religion. Desculpem lá o estrangeirismo, claro está, mas o que interessa é que este estudo foi feito, neste caso, por um professor de Teologia e da Sociologia de Religião, que tem umas conclusões muito interessantes e é essas que eu quero trazer. O professor em questão é Stephen Bullivant e algumas das observações são realmente muito interessantes para nós na comunidade ateísta e vamos a elas. E neste caso vamos começar pela percentagem daqueles que se afirmam como ateístas, agnósticos ou pessoas que não aderem a qualquer religião. Isto de dizer que a nível da amostra, e é sempre muito importante, a amostra foi neste caso, um N de 629 pessoas em média, portanto, quando se junta todos os países, e de alguns países, por exemplo, tivemos à volta de 1300 pessoas, ou 1300 jovens que responderam, até, por exemplo, 198 foi o caso da Hungria. Mas vamos dizer que, novamente, em média, 629 jovens responderam a este questionário. E vamos novamente aos resultados. Portanto, podem ver que, a nível da Europa, temos muitos países que estão acima dos 50%. Por exemplo, aqui os nossos vizinhos espanhóis, 55%, a França com 64%, o Reino Unido com 70%, a Holanda com 72%, a Suécia com 65%, a Estónia com 80%, e depois a República Checa lá bem para a frente. Mas como podem ver, Portugal, neste caso, aqueles que se afirmam como quem não tem religião, estamos na casa dos 42%. Portanto, um resultado interessante, muito trabalho para fazer ainda. Vamos a outra variável também de interesse, e neste caso, como é que os jovens se identificam, neste caso dos 16 aos 29, e mais uma vez vou fazer o eco aqui de Portugal. 53% dos jovens portugueses consideram-se católicos, portanto cristãos, neste caso católicos, em Portugal, e depois temos 42% sem religião e o resto são outros que não, portanto são religiosos, mas não cristãos. Vamos ainda a mais um quadro, e mais um quadro também muito interessante, e neste caso o que a gente está a ver é quantas vezes é que os jovens vão à igreja, tirando uma ocasião especial, e aqui é fácil perceber, um casamento, um batizado. E neste caso, mais uma vez, resultados muito interessantes. Novamente, Portugal está cá em baixo na cauda, vamos dizer assim. 27 destes jovens dizem que vão pelo menos uma vez. 38% diz que vai uma vez ou menos. E 35% diz que nunca vai à igreja quando não é uma ocasião especial. Novamente, mostrar aqui alguns números interessantes. A Holanda, a Espanha, o Reino Unido, a Bélgica, a França, tudo lá muito por cima, já no quadro anterior. Portanto, qual é que é a identificação? Novamente, os valores muito altos, e é Portugal, é a Irlanda, é a Polónia, que são países que estão ainda um pouco mais na cauda na Europa, no que se trata deste grupo de gente mais jovem, 16 a 29, que se afirma como tal. De qualquer maneira, as conclusões não são lá muito famosas, e estava eu a dizer, portanto, neste caso, que o professor que fez o estudo, o professor Bullivant, tem umas conclusões alarmistas, para os religiosos, claro está, e eu passo aqui a citar uma ou duas, portanto, neste caso, e passo a citar que ele, o professor, portanto, dizia que com algumas honrosas exceções, os jovens adultos cada vez mais não se identificam ou praticam o ato religioso. E, inclusive, aquela que foi a manchete mais vezes utilizada, por exemplo, eu tenho aqui neste momento o The Guardian à minha frente, é que o cristianismo como uma religião por base está a desaparecer na Europa.
Isto é tudo muito bom, é tudo muito, indicadores muito positivos para nós, claro está, para os ateístas, e algo para continuarmos a seguir, uma vez que, à medida que outras gerações começam a vir atrás, portanto, gerações que tenham agora 12, 14 anos, ainda, eu acredito que os valores ainda vão cair mais e a Europa vai se tornar num país numa região ou num continente pós-cristão, tirando salvas honrosas exceções, e neste caso em Portugal, como vocês viram, ainda temos muitos espaços para dar. Muito bem, vamos agora mudar de tema e eu vou apelar novamente pela vossa paciência, porque isto vai acontecer muitas vezes neste programa. Mas, infelizmente, tenho que novamente puxar aqui o Em Memória de Cara Newman, que quem está habituado a ver o show já sabe como é que é. Portanto, a Cara, ela era uma criança que morreu por causa de ter uma condição absolutamente tratável clinicamente, portanto, por diabetes. Os pais fizeram orações e ela morreu em grande dor e em grande sofrimento. Cada vez que isto acontecer, e que acontece muitas vezes, e se vocês souberem de casos, para não estar sempre a trazer os casos americanos, por favor, enviem-me, que eu faço essa denúncia aqui. Mas neste caso temos mais uma situação onde, mais uma vez, por causa do fanatismo religioso, mais uma criança que morre por causa dos pais não quererem ajuda médica. Neste caso, novamente nos Estados Unidos, neste caso em Pensilvânia, e foi neste caso, dizer muitas vezes neste caso, mas é que eu fico irritado com isto, uma criança de 2 anos, uma menina de 2 anos, que morreu de pneumonia porque os pais não a quiseram levar ao médico, quiseram fazer tratamento com religião, com oração, com óleos religiosos, e estou a citar da notícia, e neste caso Jonathan e Grace Ann Foster estão agora sob prisão e vão ser indiciados por homicídio involuntário, mas a coisa complica-se ainda mais, porque eles procuraram ajuda religiosa, portanto não foi só uma iniciativa deles, eles foram procurar o seu pastor, um pastor chamado Roland Foster, que, diga-se de passagem, era o padrinho desta bebé de 2 anos, e foi ele, o pastor, juntamente com os pais, que então decidiu que seria através da oração e da aplicação de óleos religiosos, retira a ideia, que a criança iria resolver, portanto, esta situação. Não resolveu, morreu de pneumonia. Espero que estes pais sejam penalizados no máximo da extensão que a lei americana e, neste caso, a lei do Estado de Pensilvânia possa dar a estes 2 monstros, e de dizer que, felizmente, já houve um indicador muito positivo, e isto foi que a custódia de outras 6 crianças foram retiradas a estas 2 pessoas, porque exatamente os serviços de apoio às crianças disseram que estas 2 pessoas não eram capazes de serem, portanto, bons pais, e ainda bem que assim foi. Estas crianças estão agora num sítio onde não estão sob a ameaça do fanatismo religioso que lhes pode custar a vida. Muito bem, vamos mudar agora para um outro assunto também. Continua a ser idiota, mas, enfim. Ainda por cima este custa-me particularmente, porque eu gosto muito da Gwyneth Paltrow, acho-a uma boa atriz, acho uma pessoa muito inteligente, muito bonita também, mas, enfim, dá-lhe também para as macacadas New Age, formou uma empresa chamada Goop, e dá-lhe, enfim, para umas paragens cerebrais. E neste caso aconteceu que a Gwyneth sugere um tratamento que se chama epiterapia. E o que é a epiterapia? É fazer acupuntura com abelhas. Pronto, o que é que aconteceu? Aqui ao lado, na nossa Espanha, uma mulher que estava a ser tratada com este tratamento, neste caso de apiterapia, ela, uma mulher de 55 anos, portanto estava a ser picada por abelhas e teve o que se chama um episódio anafilático, com imediatamente incapacidade de respirar, falência dos órgãos, e a senhora acabou por morrer mais tarde, devido a multi-órgão falência. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Porque, apesar de que este programa não ser um programa, enfim, que retratará isto muitas vezes, eu quero focar mesmo mais na questão do ateísmo, mas esta quinquilharia New Age só dá situações como estas, situações absolutamente idiotas, onde as pessoas ouvem estas coisas, acham que estas coisas têm a razão de ser,
que não têm, claro está, e ainda por cima, em situações como estas, onde uma abelha, toda a gente sabe isso, picadas de abelhas, há pessoas que reagem mal e podem morrer por causa disso, e neste caso nem estes cuidados foram tomados. A senhora de 55 anos estava a fazer um tratamento e acabou por falecer por causa disso. Ainda mais porque lá vão uns tempos onde, por exemplo, no Portal Ateu a gente falava muito sobre isso. Portanto, o ateísmo também é a defesa da ciência, a defesa da racionalidade e, neste caso, a defesa da medicina. Porque isto das medicinas alternativas faz-me sempre lembrar Tim Minchin. And try as I like, a small crack appears in my diplomacy dike. By definition, I begin, alternative medicine, I continue, has either not been proved to work or been proved not to work. Do you know what they call alternative medicine that's been proved to work? Medicine. Muito bem, para quem não conhece Tim Minchin, ele é um cómico australiano que, além de tocar muito bem piano e ter umas piadas muito giras, tem também alguns comentários muito mordazes sobre, novamente, sobre a religião e sobre estas correntes New Age. E realmente melhor impossível do que ele acabou de dizer, que é a medicina que é provada como a medicina alternativa que é provada que funciona, chamamos de medicina. Portanto, vamos esperar que, como sociedade e como comunidade de racionalistas, que a gente abandone estas coisas, apesar de parecer cada vez mais difícil, uma vez que não só a imprensa dá muito ênfase nestas coisas, como também a popularidade e principalmente as pessoas que são famosas aproveitam-se para venderem produtos e fazerem dinheiro e as pessoas comprarem, o problema vem daí. Muito bem, mas agora vamos acabar com uma coisa mais divertida e principalmente para mim, que eu gosto muito de desporto e neste caso sigo também muito o desporto na América, mas aqui em Portugal também às vezes acontece, também vejo isso. Há muita tendência de os atletas profissionais, ou outros até, atribuírem a Deus tudo o que lhes corre bem. Ganharam, marcaram um golo, tiveram uma boa jogada no final do encontro e glória a Deus, hossanas a Deus, é tudo a Deus. Muito bem, há aqui um site que é muito engraçado, que se chama College Humor, e eles fizeram uma piada sobre isto. O vídeo é mais longo, eu depois ponho a referência, mas reparem o que também pode acontecer, então, quando se uma equipa ganhou, a outra perdeu. E o que acontece a essas pessoas, a esses jogadores que perderam e que acreditavam em Deus? Vamos lá ver então agora. Barracuda's point guard Ricky Jay is fielding questions following tonight's game against the Bloodhounds. How do you feel about the outcome of tonight's game? Oh, it was all God. Come on, you don't think you had anything to do with it? No, I can't take any credit for this one. This was truly God's doing. But you lost. Jesus is the reason for every season. I'm sorry, are you blaming God for your team losing the game? Hey, nothing against the guy. I mean, it's just, you got to take the good with the bad, right? He gets the credit for the wins, ergo, he's got to get the credit for the losses. But what about the 19 points you scored for the Bloodhounds? I mean, we can sit here and make excuses all day. I accidentally scored the deciding 19 points for the other team. I accidentally gave coach the wrong start time for the game. I spent the first half playing the floor as lava. But ultimately, it's up to God. Why do you think they were able to score so easily? We did everything we could. We can really only blame God. Muito bem, é uma sátira, é verdade, mas neste caso até era interessante ver isto acontecer. Portanto, neste caso, este jogador dos Barracudas era muito giro se tivéssemos mesmo um atleta profissional a dizer, bom, a gente perdeu por causa de Deus, Deus é que escolhe, Deus é que manda. Quer dizer, aquilo que eu fiz de mal foi por vontade de Deus. E há uma parte muito gira onde ele diz que nós temos que aceitar o bom e o mau. E neste caso, quando ganhamos é graças a Deus e quando perdemos é graças a Deus também. Portanto, mais uma vez, College Humor. Eu depois ponho o link, mas é de ver. O vídeo é mais longo, mas o tema é sempre o mesmo e é sempre engraçado. Muito bem, com isto feito agora, vamos a uma outra parte do programa que tem a ver com as conversas de treta que a gente conhece. E neste caso, com a ajuda do nosso... caríssimo colaborador aqui, que é o André C., que ele me fez-me chamar a atenção a este artigo que saiu no Observador e, como eu estava a dizer no início do programa, eu acho que o padre Anselmo Borges vai ter aqui competição para termos mais um regular nesta secção. Então vamos ver a seguir. Muito bem, estou de volta e ainda estamos...
na parte do luto de termos perdido Hawkins, mas quem se tem aproveitado disso, e eu já tinha referido isso no episódio anterior, são os religiosos que de alguma forma tentam aproveitar que um ateísta famoso nos tenha deixado para começarem com teorias. E neste caso, como eu estava a dizer, vou pedir novamente a ajuda do nosso colaborador, o André C. Para quem não está habituado a ver o programa, o André C. é uma das pessoas que colabora comigo aqui no show, mas que para já se quer manter anónimo e utilizamos o pseudónimo dele. Mas vamos então falar, neste caso, sobre um artigo que saiu no Observador do padre Gonçalo Portocarrero de Almada. Este padre cronista no Observador é também doutorado em filosofia e, claro, tinha que aproveitar, neste caso, o falecimento de Stephen Hawking para começar a fazer aqui umas dissertações sobre o que é que os religiosos acham de nós, os ateístas, e principalmente ateístas que são cientistas. Então, vejam, por exemplo, o primeiro caso, isto do texto dele que está no Observador, vocês podem o encontrar muito facilmente, onde, por exemplo, ele diz-nos aqui se pela razão, portanto, neste caso, Hawkins não chegou a reconhecer a existência de Deus, também nunca provou cientificamente o contrário, e o André daqui nada já tem uma coisa a dizer sobre isso, e diz ele, portanto, o padre, que a ciência estuda o que é experimental, o que ultrapassa essa ordem não pode ser objeto do seu conhecimento, por isso certas realidades como Deus e alma não são suscetíveis de conhecimento científico. Esta é o que eu chamo a solução multibanco dos religiosos. É sempre a mesma falácia que é, não. Deus intervém sobre a realidade, Deus intervém sobre a natureza, mas a gente não vê isso, ou seja, não há maneira de estudar. Mostra a ignorância destes doutorados em filosofia, com todo o respeito pelos doutoramentos em filosofia, mas neste caso em teologia, porque este argumento não cola. Se há uma intervenção no mundo natural, se uma prece ou se uma ação divina se reflete na nossa existência, então tem que ser estudado. Ou então não há. Ou então não existe. Não é utilizar o argumento de que, não, são dimensões diferentes e uma não se vê e não se conhece e não se consegue estudar. Portanto, é sempre a mesma conversa e nunca não pegava à primeira nem pegava à segunda. Mas vamos continuar aqui com o nosso padre Gonçalo e ele diz, por exemplo, aqui que nenhum cientista admite que alguma coisa acontece por acaso, porque o acaso é a negação da razão e do conhecimento. Mais conversa da treta. Não é verdade todo que os cientistas não acreditem no acaso. Aliás, a evolução das espécies, aquele que é um dos melhores exemplos, neste caso, de uma teoria científica, confia exatamente nisso. Portanto, a seleção das espécies é porque há mutações genéticas que acontecem, algumas por acaso, e depois são os organismos que estão mais bem adaptados que passam para a frente. Ou, por exemplo, com a mecânica quântica, onde, mais uma vez, porque um eletrão foi para um lado ou um eletrão foi para o outro, foi por acaso que um foi para um lado ou outro foi para o outro e isso afeta depois tudo o resto acima, a montante disso, até, claro, à física newtoniana que nós conhecemos. Portanto, mais uma vez, não é verdade este estilo de coisas, mais uma vez este estilo de opinião passa sem qualquer contraponto de pessoas que percebem mais disto, mas isso a gente já está habituado. Vamos ainda mais um exemplo. E neste caso, novamente, Tomás Aquino, as suas 5 vias que, não obstante o tempo, continuam irrefutáveis, mais uma vez não é verdade, continuam irrefutáveis para os religiosos que recusam a aceitar a sua refutabilidade. Por exemplo, a minha favorita é a primeira causa. Tudo tem que ter uma primeira causa, logo a primeira causa é Deus. Isso não é um argumento. Isso é uma conjectura, não é um argumento. Claro, sabemos lá se é Deus a primeira causa e se houve uma primeira causa. Mas pronto, um dia deste eu faço um programa só sobre isto. Mas continuando com este argumento, diz ele, Stephen Hawking não chegou a essa conclusão lógica, ou seja, é burro. Tomás Aquino é que sabe muito mais do que o Stephen Hawking e... muito embora os seus modelos especulativos tendessem para a afirmação de uma ordem universal e, portanto, apontassem para a necessidade de uma inteligência criadora, ou seja, de Deus. E não, novamente não se pode dar este salto, claro, um salto teológico que é, o Hawkins percebia que havia uma ordem, logo essa ordem é Deus. Quando o próprio Hawkins disse, eu mostrei a famosa frase dele no programa passado, ele próprio dizia não existe Deus numa ordem que seja uma ordem cósmica. Mas a gente continua
ou pelo menos ter que lutar contra estes argumentos falaciosos de parte dos religiosos. Termino com mais uma frase, que esta então é uma artimanha reles por parte do Sr. Padre Gonçalo Porto Carreira de Almada, porque a páginas tantas ele começa a falar sobre o corpo doente de Stephen Hawking, o facto que ele sofria de esclerose lateral amiotrófica e que foi diagnosticada, portanto, muito cedo, quando ele ainda era jovem, deram-lhe 3 anos de vida, mas surpreendentemente viveu até aos 26, aqui com um ponto de exclamação, e depois, claro, como eu estava a dizer, a artimanha reles de dizer como são falíveis os diagnósticos médicos e como seria temerário deles fazer depender uma sentença de vida e de morte. Portanto, utiliza uma argumentação que estamos a falar sobre um cientista ateísta e sobre, enfim, a sua crença ou não crença em Deus para o salto em relação à eutanásia ou à morte clinicamente assistida. Porque foi logo no estilo, pois, se o tivessem matado, o coitado do homem não tinha vivido tanto tempo. Reles desnecessário e que mostra onde é que as pessoas estão com o seu pensamento o tempo inteiro. Mas pronto. Vamos então agora falar com o André C. O André C é que vai falar connosco, porque ele também me enviou aqui umas perguntinhas que gostava de fazer ao Sr. Padre, e neste caso temas que ele lança, diz o André, que ele lançaria aqui ao Sr. Padre Gonçalo Almada. E um deles, portanto isto passa a citar o André, a eterna questão do ónus da prova merece um nadinha mais de empenho de quem afirma o ininteligível, onde se pode aplicar uma escala de ridículo. Concordo totalmente com o André. Depois, o André, diz que o Stephen Hawking e qualquer outro ateu não precisam de outro doutoramento em física para o serem. Totalmente verdade. Depois, aqui uns desafios interessantes que o André sempre coloca, por exemplo, a escoliose lateral amiotrófica atrofia tudo o que é músculo até chegar ao coração, aparelho respiratório, altura em que os pacientes morrem. O que terá mantido Hawkins vivo, num caso de rara longevidade, é a equipa de terapeutas e um provável ventilador portátil, algo que não está ao alcance de todas as bolsas. Stephen Hawking não tomou uma decisão como pensador livre e com uma rede de ajuda dentro das suas possibilidades. Portanto, excelente ponto, e que também faz o contraponto àquilo que tínhamos falado sobre se dependesse dos ateístas, era toda a gente morta logo à partida só porque tinha uma doença. E finalmente, o André faz aqui um desafio ao Padre Gonçalo, porque o Padre Gonçalo pertence ao Opus Dei, e portanto, o André sei aqui que o prelado do Opus Dei em Portugal apoia este tipo de situação com apoios financeiros terapêuticos a nível do Sistema Nacional de Saúde e pode ser providenciado a todos os pacientes, nem que seja à custa das misericórdias. Portanto, aqui uns desafios interessantes. Eu vou enviar os desafios ao Sr. Padre, ver se ele me liga alguma, a mim ou ao André C., porque realmente estas perguntas merecem resposta, e da imprensa portuguesa eu já percebi que não há esse esforço. Passa-se o que os religiosos dizem, sem grande contraditório, mas isso é uma coisa que a gente está a falar sobre isto. Mas estamos todos enganados. Estou eu enganado, está o André enganado, está inclusive o seu Padre Almada enganado, porque a solução destes problemas todos até vem dos Estados Unidos. Mais uma vez dos Estados Unidos, como não podia deixar de ser, onde este senhor que está aqui na imagem, que é o Mike Shoesmith, ele tem um programa, e no programa dele ele fez explicar tudo o que é preciso saber sobre Stephen Hawking. E passo a citar então que é: o diabo é que disse, eu posso aproveitar-me desta pessoa e vou utilizá-lo como uma ferramenta para o meu trabalho. Portanto, tem a ver que tudo foi com o diabo. O diabo é que fez com que Stephen Hawking vivesse tanto tempo. Porque, e passo a citar o Sr. Mike Shoesmith, eu acredito que Stephen Hawking manteve-se vivo pela ajuda do demónio. Eu acredito que havia uma realidade demoníaca que manteve este homem vivo, como, apesar de ser um vegetal, para que ele pudesse espalhar a mensagem que não existe Deus. E eu quero saber como é que eu faço um negócio destes. Portanto, se me acontecer alguma coisa, há um número de telefone quando eu possa ligar para o diabo, o Sr. Shoesmith, estilo, ei, ajuda aqui que eu espalho mais ateísmo se me deres mais 50 anos de vida. Enfim, conversa da treta, mais uma vez. Vamos então acabar agora e vamos para os nossos comentários e despedidas, onde temos um comentário com uma sugestão para um vídeo para a comunidade ateísta ver aqui em Portugal.
Muito bem, estou de volta então para as nossas despedidas, mas antes um comentário novamente da Alexandra, que começou agora a fazer-nos mais companhia. A Alexandra, neste caso, fala de Bill Maher, porque já tínhamos falado sobre isso. Bill Maher é sempre uma mais-valia no que se trata de fazer bom humor com o ateísmo e com as religiões. E neste caso tem a ver com um vídeo que eu coloquei na semana anterior, podem ver no programa anterior, onde Bill Maher falava do ridículo que está a acontecer neste momento com o movimento evangélico branco nos Estados Unidos por se quererem associar a Donald Trump como presidente. A Alexandra faz exatamente referência a isso. Ela diz, citando Bill Maher, logo após as eleições, a eleição de Trump serviu pelo menos para desmascarar a hipocrisia dos evangélicos. E depois a Alexandra continua, quanto ao papel das mulheres nas religiões, também a liberdade de sugerir este vídeo, que é, a meu ver, delicioso. E ela coloca aqui o link, e eu também fui buscar mais informação para vocês verem, eu vi o vídeo, e neste caso chama-se 5 religiões mais machistas, e é deste grupo que se chama 5 perguntas incómodas, vocês podem tanto seguir no Facebook como no Twitter. É um vídeo muito interessante, concordo com a Alexandra, portanto vejam isso, as 5 religiões mais machistas. Mas voltando novamente à Alexandra, ela termina que finalmente o nosso melhor sistema de apoio será talvez a racionalidade que evita sermos vítimas de vigaristas e manipuladores. Alexandra, não podia concordar mais contigo, a não ser uma pequena coisa, será talvez a racionalidade. Eu iria mais longe, é sem dúvida a racionalidade, é a ciência, é o conhecimento, é o progresso civilizacional que fará então com que cada vez haja menos pessoas a caírem nestas armadilhas, tanto neste caso de crença religiosa, como inclusive, e tínhamos a falar há bocado, toda esta quinquilharia New Age que também não faz bem nenhum às pessoas. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Alexandra, de dizer que se vocês quiserem enviar um comentário, podem utilizar a página no YouTube do Ateísmo em PT, como fez a Alexandra, portanto, Ateísmo em PT no YouTube, e na página do Facebook do Portal Ateu, onde eu coloco lá o link do vídeo. Muito bem, eu prometo voltar no próximo domingo, até lá uma excelente semana, e lembrem-se, Carpe Diem, esta é a nossa vida e termina a cada minuto que passa.